Que a graça e a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos no último estudo, da primeira revistinha, que fala sobre. Você conhece o Antigo Testamento, né? O estudo de hoje é sobre cantares. Então nós vamos começar esse estudo. Na próxima semana nós vamos continuar com a revista número 2, tá certo? Então vamos lá. Nosso alvo, de lição: entender a utilidade do livro de Cantares para a igreja, conhecer bons exemplos de relacionamento conjugal saudável, viu? Conjugal saudável. Buscar maturidade espiritual também nos relacionamentos pessoais, esperar sentir a direção para a vida conjugal, fortalecer o seu relacionamento conjugal e demonstrar amor de forma clara ao cônjuge. Esses são os alvos, da nossa lição. Se há um livro que tem uma diversidade interessante de interpretações, esse com certeza é o livro de Cantares. Os judeus enxergavam nesse poema de amor uma declaração do amor do Senhor por Israel. Alguns protestantes, com uma boa dose de alegoria, veem Cristo e a igreja nesse livro. Mas deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? A interpretação mais aceita pelos estudiosos do Antigo Testamento é a literal. Trocando em miúdos, quer dizer que Cantares fala de um relacionamento de amor entre um homem e uma mulher. Queridos, a gente precisa. A gente vai falar sobre essa questão da alegoria, como é que a igreja enxerga, assim, alguns estudiosos da igreja enxergam isso, mas lembre o seguinte: o livro de Cantares é prioritariamente um poema de amor. Os judeus enxergam o relacionamento de Deus com o povo também nesse livro, levando em consideração aquela metáfora presente em muitos textos, quando Deus compara o seu relacionamento com o povo como se fosse um relacionamento conjugal. O que a igreja cristã fez posteriormente? Coloca essa imagem, do amado como sendo Cristo e da amada como sendo a igreja. Tirando essa interpretação do poema, tanto a interpretação de Deus sendo o amado e a amada sendo Israel, ou de o amado sendo Cristo e a amada sendo a igreja, isso são interpretações posteriores que se aproveitam, da poesia presente no livro, do lirismo presente nesse livro, para fazer essas interpretações. Se você quer falar do amor de Cristo pela igreja, há outros textos menos polêmicos, mais precisos e diretos que vão dar essa referência. Se você quer falar do amor de Deus para com Israel, há outras passagens bíblicas que você vai poder trabalhar de maneira muito mais clara, sem precisar ficar disputando pontos de vista interpretativos, tá certo? Mas vamos lá ao nosso estudo de hoje. Nós temos aqui o autor do livro de Cantares, é o próprio Salomão, no período da sua vida, em torno de 970 a.C. A palavra-chave é amor e o versículo-chave 8, versículo 7, conhecidíssimo da igreja, muito presente aí nas festas de casamento, naqueles encontros de casais, e assim, momentos em que se fala da relação a dois, né? Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Cânticos 8, versículo 7. Sim, os nomes, né? Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos, são sinônimos, tá certo? Então esses dois títulos se aplicam ao mesmo livro. O livro está dividido em 4 etapas. A primeira delas é a conquista, a segunda é casamento, a terceira é a crise e a quarta é a reafirmação, do compromisso. Então nós temos do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 5, a conquista, do 3, versículo 6 ao 5, 1, o casamento, do 5, 2 ao 6, 3, as crises, e do 7, 1 a 8, até o 8, 14, ou do 7, 1 até o 8, 14, com o compromisso. Professor, pastor, por que não dividir os versículos assim de maneira 1 a 3, conquista, 4 a 5? Não. Gente, a questão de divisão de versículos é posterior ao texto bíblico. Lembra que lá no texto bíblico não tinha divisão de capítulos. Era o texto corrido. Posteriormente, para facilitar,
alguns estudiosos começaram a dividir capítulos, versículos, depois unidades, e hoje a gente tem já com algumas Bíblias modernas que ajuda a gente a perceber essa unidade do texto, dividindo já em parágrafos e diferenciando o texto também em versos. Então, essa divisão de versículos é baseada no estudo dos versículos, é claro, e no que foi feito em relação à divisão, né, desses versículos, né? Em uma sentença, o livro de Cantares poderia ser resumido da seguinte maneira: o sábio descreve as frases de um relacionamento conjugal que caminha para a maturidade e plenitude. Não é à toa que passa pelas crises, né? Bem, a primeira etapa é a etapa da conquista. Salomão começa com um galanteio. Até o autor do estudo coloca assim que é uma palavra bem fora de moda hoje em dia, né? Mas aí a gente poderia trocar galanteio por conquista. E veja só, você pode encontrar muitos elogios nos capítulos 1 e 2 até o capítulo 3, versículo 5. E não é assim no relacionamento, que um relacionamento começa, acompanhe a curiosa lista das frases de amor do rei conquistador. Então a gente olha para esse texto, né? Assim, a gente fica até procurando, né? Porque a nossa cultura não vê determinadas frases como frase de elogio. Por exemplo, capítulo 1, versículo 9 diz: comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Aí você olha hoje em dia e fala assim, mas pastor, tá trocando, assim, tá elogiando uma moça, comparando ela, né, com as éguas dos carros de Faraó. É difícil, né? Os seus olhos, capítulo 1, versículo 15, os seus olhos são como pombas. Capítulo 2, versículo 2, como um lírio entre os espinhos. O último até fica mais romântico, né? Como um lírio entre os espinhos, mas os seus olhos são como pombas. Mas lembre que naquela época a cultura pomba era como se fosse alguma coisa delicada, uma coisa bonita de se ver. As éguas do carro de Faraó também eram assim, eram animais assim de pompa, estilosos, bonitos, né? Saudáveis. Então essas comparações são elogiosas. Para a gente parece um pouco estranho, né? Imagina se você chegar num encontro de casais e pedir para o esposo dizer para a esposa: eu te comparo, minha querida, com as éguas do carro de Faraó. Ele vai levar um coice, né? Considerável, um considerável coice. Mas eram expressões românticas para a época, né? A segunda parte são as núpcias, né? O casamento propriamente dito, né? Conversas inteligentes sadias ou contato físico que mais desnorteia ou desvaloriza o outro. Romantismo não está ultrapassado, ainda mais quando é feito à luz da vontade de Deus, com criatividade e bom gosto, para abençoar a pessoa que se ama e com quem se deseja um relacionamento. E aí vem a pergunta: qual a sua atitude nessa área? A gente precisa sempre estar resgatando, né, essa questão do romantismo, precisa estar sempre resgatando essa questão do tratar bem o outro, né, sempre, tratar bem o outro sempre, né. A parte das crises. A próxima etapa de um relacionamento retratada por Salomão são as crises. Aliás, crises podem ser vistas de duas maneiras, como uma ameaça ou como um instrumento. Quem encara a crise isoladamente, sem perceber que há um contexto, nunca verá a possibilidade dos seus resultados, né? A questão do crescimento do casal, né? O casal que enfrenta junto as crises, ele amadurece junto, ele se fortalece, né? A gente tem geralmente nos encontros de casais uma máxima, né? Assim, não tem nada bom que não possa ficar melhor, né? E casamento sem crise, gente, isso é ilusão. A gente sabe que as crises elas vêm para serem superadas juntas. As crises vencem o casal quando? Quando cada um quer fazer o que dá na telha ou quando desiste de tentar superar aquela crise. E aí quando chega assim, na parte das curiosidades, né, sobre esse texto, né, quase não dá para acreditar que o mesmo autor que escreveu parte dos Provérbios, Eclesiastes e Cantares, assim, quase não dá para acreditar, né, que é o mesmo autor, né, que escreveu esses três livros, né, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios apresentam uma sabedoria universal, Eclesiastes já tem um tom filosófico, reflexivo, e muitas vezes o seu autor é acusado de pessimista, né? Semana passada nós falamos sobre isso.
enquanto Cantares é romântico, poético e cheio de amor. Né? Nós vamos perceber, embora Cantares ou Provérbios e Eclesiásticos estejam dentro daquele gênero de sabedoria, cada um tem um estilo próprio de se apresentar, né? Uma estética própria em cada livro. Cantares vem rompendo com todos os outros dois, né? Porque é amor puro, né? Então a gente fala assim, como é que o sábio, né, ele consegue ser tão versátil nessas formas de se colocar. Isso é bem interessante, né? Outra curiosidade é sobre a questão da educação sexual no Antigo Israel. No Antigo Israel, Cantares fazia parte da leitura litúrgica da festa da Páscoa, provavelmente por conta da aliança entre Israel com o Senhor, assim, da aliança de Israel com o Senhor ser retratada como uma união conjugal. Isaías fala disso. A gente tem também o livro de Oséias, que fala sobre a questão, né, não só retrata, como foi ilustrada na vida do próprio profeta. E a gente vai ver que a Páscoa ela celebra justamente o livramento de Israel e a sua vinculação a Deus, né? Israel é liberto do pecado e se une a Deus, né? Faz uma aliança com Deus, faz um casamento com Deus, né? Então a gente vê essa analogia muito presente. No Cantares no Novo Testamento, da mesma forma que a aliança entre Israel e Deus era tipificada pelo relacionamento matrimonial, Cristo e a Igreja se identificam pela relação marido e mulher. Nesse sentido, o livro de Cantares é uma excelente descrição metafórica, lembre sempre disso, gente, metafórica, do relacionamento dos cristãos com Jesus, à semelhança do relacionamento conjugal. Então a gente vai perceber, meus queridos, que, como eu disse lá no início, né, a gente tem outros livros, outras passagens bíblicas que a gente pode falar sobre esse relacionamento de Deus com Israel, de Cristo com a igreja, de maneira mais leve, mais clara, mais direta, sem precisar estar advogando interpretações específicas acerca do livro, né? E para finalizar, nós temos o seguinte: o livro termina demonstrando um compromisso profundo que se fundamenta no amor maduro. A declaração de Cantares 8, versículos 6 e 7, talvez seja uma das mais lidas em casamentos ou reuniões de noivado. Esses versos são a descrição de um amor que já se tornou mais forte com o passar do tempo. E a ideia é essa mesmo, é que o amor ele se fortaleça com o tempo e não se apague. Então, esse livro ele pode trazer muitos ensinamentos, né, para os jovens casais, para casais maduros, para aqueles que já são casados e aqueles que estão ainda no relacionamento de namoro e noivado. Então leia com carinho, perceba essas etapas, né, dentro do livro de Cantares e veja como essas etapas podem ser aplicadas na vida. Lembrando sempre, leia com a orientação do Espírito Santo do Senhor, entendendo que a gente não pode assim ficar mesclando as interpretações por conta das aplicações. Por exemplo, se eu estou lendo como um poema de amor entre um homem e uma mulher, as aplicações são para o casal. Se eu estou lendo com a interpretação do amor de Deus para com Israel, de Cristo para com a igreja, a interpretação e a aplicação vai se dar em relação à igreja. Então, se você está lendo na perspectiva do seu relacionamento, leia o seu relacionamento com um cônjuge, né? Então leia nessa perspectiva do amor que deve haver entre o casal. Outras interpretações vão ter também outras aplicações. Queridos, queridas, desejo a você um bom domingo e até a próxima semana com o próximo estudo. Até mais.